Sei que você trabalha duro. Sei que cada real que entra na sua conta é suado, fruto de horas a fio de dedicação, de abrir mão de momentos com a família, de sacrificar o descanso. Você se esforça, se desdobra e, mesmo assim, sente que o dinheiro nunca é suficiente, que ele escorrega pelos dedos como areia, deixando apenas a sensação de um esforço em vão. Mas e se eu te disser que talvez você esteja trabalhando de graça, que existe uma armadilha silenciosa, quase invisível, que rouba seu suor e seu tempo sem que você perceba? Essa armadilha tem um nome familiar: cartão de crédito. Sim, aquele mesmo que para muitos é a única forma de sobreviver até o final do mês. Mas o que a maioria não sabe é que ele pode ser um inimigo disfarçado, um predador que consome seu futuro, sua paz e, sim, seu trabalho. E hoje eu vou te mostrar como ele faz isso. E o mais importante, como você pode escapar dessa armadilha. Então já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida financeira. Essa não é uma história de ficção. É a história de milhões de brasileiros, talvez a sua. Pessoas como Maria, uma auxiliar de limpeza de 38 anos, mãe de 2 filhos que mora na periferia de São Paulo. Maria sempre foi uma mulher batalhadora. Acordava às 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus, trabalhava em 2 empregos e ainda encontrava forças para cuidar da casa e dos filhos. Seu salário mal dava para as despesas básicas: aluguel, luz, água, comida, transporte. O final do mês era sempre um sufoco, uma corrida contra o tempo para pagar as contas antes que os juros comessem seu escasso dinheiro. O cartão de crédito para Maria era um salva-vidas, uma boia em um mar de dívidas. Quando o gás acabava e não havia dinheiro, o cartão resolvia. Quando o filho ficava doente e o remédio era caro, o cartão entrava em ação. Quando a geladeira quebrou, lá estava ele, o fiel companheiro, para parcelar em 10 vezes sem juros, ou pelo menos era o que ela pensava. Maria usava o cartão de crédito de forma estratégica, ou assim ela acreditava. Ela sabia que não podia gastar mais do que podia pagar, mas a vida real é cheia de imprevistos. Um mês, o filho precisou de um tratamento dentário caro. No outro, o ônibus quebrou e ela teve que pegar um táxi por uma semana para não chegar atrasada no trabalho. Pequenas emergências que, somadas, viravam uma bola de neve. E o cartão, que antes era o salva-vidas, começou a se transformar em um peso. O limite estava sempre no máximo, e o valor mínimo da fatura, que parecia tão pequeno, era a única coisa que ela conseguia pagar. E foi aí que a armadilha se fechou. O que Maria não sabia, e o que muitos de vocês também não sabem, é o custo real de pagar apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito. Não é apenas uma pequena quantia. É uma porta aberta para um abismo financeiro. Vamos entender a cronologia do desastre de Maria. Em janeiro, a fatura dela veio 1.500. Ela só conseguiu pagar o mínimo 300. Os 1.200 restantes foram para o crédito rotativo, com juros que na época giravam em torno de 15% ao mês. Em fevereiro, a fatura veio novamente alta. Somando os gastos do mês, mais os 1.200 do rotativo, acrescidos dos juros. Maria novamente pagou o mínimo. E assim foi, mês após mês. A cada fatura, o valor do saldo devedor aumentava, mesmo que ela não fizesse novos gastos. Os juros compostos, essa força silenciosa e implacável, estavam trabalhando contra ela. Em 6 meses, Maria estava desesperada. A dívida do cartão de crédito, que começou em 500, e ela achava que conseguiria controlar, já estava em mais de 4.000. O valor mínimo da fatura, que antes era 300, já passava dos 800. Ela recebia 2.200 por mês em seus 2 empregos. Ou seja, mais de 1/3 do salário dela estava indo para o cartão de crédito, apenas para pagar juros. Ela estava literalmente trabalhando para o banco, de graça, sem ver a cor do dinheiro que tanto suava para ganhar.
A sensação de impotência era esmagadora. Maria se sentia presa, sem saída. Aquele salva-vidas se transformou em uma âncora, puxando-a para o fundo. O perfil de Maria não é único. Milhões de brasileiros, assim como ela, caem nessa armadilha. A maioria das pessoas de baixa renda ou classe média baixa, que ganham pouco e vivem no aperto, veem no cartão de crédito uma tábua de salvação. Mas a falta de educação financeira e o desespero levam a decisões que, a longo prazo, se tornam catastróficas. O contexto social agrava a situação. A pressão para ter acesso a bens de consumo, a necessidade de suprir emergências, a falta de uma reserva de emergência, tudo isso empurra as pessoas para o uso descontrolado do cartão. E os bancos, com suas taxas de juros exorbitantes no crédito rotativo, lucram bilhões com essa situação. Eles oferecem um alívio momentâneo, mas cobram um preço altíssimo por ele. Os elementos-chave dessa tragédia financeira são claros. Primeiro, a falta de conhecimento. Muitos não compreendem a mecânica dos juros compostos, não leem o contrato do cartão, não sabem que o crédito rotativo é o tipo de dívida mais caro do Brasil. Segundo, a ilusão do parcelamento sem juros. Muitas lojas oferecem parcelamento em várias vezes, mas o que não é dito é que se você atrasar uma parcela ou não conseguir pagar a fatura cheia, os juros do rotativo serão aplicados sobre o valor total da dívida e não apenas sobre o valor da parcela. Terceiro, a ausência de um planejamento financeiro básico. Sem saber quanto entra e quanto sai, sem ter um orçamento, é impossível controlar os gastos e evitar o endividamento. E, por fim, a pressão por consumo e a falta de uma reserva de emergência. A vida acontece, e quando ela acontece sem que você esteja preparado, o cartão de crédito se apresenta como a solução fácil, mas que esconde um custo altíssimo. A história de Maria, embora fictícia em seus detalhes, é um espelho da realidade de muitos. Ela mostra como o uso inadequado do cartão de crédito pode transformar o trabalho duro em trabalho de graça. Seu suor, seu tempo, sua energia, tudo isso é sugado pelos juros, sem que você veja o resultado. É como correr em uma esteira, sem nunca sair do lugar. A boa notícia é que, assim como Maria, é possível sair dessa situação. É possível reverter essa lógica e fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. A primeira coisa é encarar a realidade. Se você está pagando o mínimo da fatura, ou se sua dívida no cartão está crescendo, você está trabalhando de graça. Não há como fugir disso. A segunda coisa é parar de usar o cartão de crédito imediatamente para novas compras. Se você tem dívidas, cada novo gasto no cartão é como jogar gasolina no fogo. Você precisa estancar a sangria. A terceira coisa é buscar a renegociação da dívida. Bancos e financeiras têm programas de renegociação. Muitas vezes, eles oferecem condições melhores do que o crédito rotativo. Procure seu banco, explique sua situação e tente negociar um parcelamento com juros menores e parcelas que caibam no seu bolso. Para Maria, a virada começou quando ela se deu conta da gravidade da situação. Ela buscou ajuda em um programa de educação financeira oferecido pela comunidade. Lá, ela aprendeu sobre orçamento, sobre a importância de criar uma reserva de emergência e, principalmente, sobre os perigos do cartão de crédito. Ela cortou o cartão, literalmente. Passou a usar apenas dinheiro ou débito. Fez um levantamento de todas as suas despesas e receitas e ficou chocada ao ver o quanto gastava em coisas pequenas que, somadas, eram um rombo no orçamento. Ela começou a cortar gastos desnecessários, a cozinhar mais em casa, a levar marmita para o trabalho, a procurar promoções. O passo mais difícil foi renegociar a dívida do cartão. Ela sentia vergonha, medo de ser julgada. Mas a necessidade de sair do buraco era maior.
Ela procurou o banco, explicou a situação e, depois de muita conversa, conseguiu um parcelamento da dívida em 24 vezes, com juros muito menores do que os do rotativo. As parcelas eram apertadas, mas ela sabia que era o caminho para a liberdade. Para complementar a renda, Maria começou a fazer bolos e salgados para vender no bairro nos finais de semana. Era cansativo, mas cada real extra era um passo em direção à quitação da dívida. Aos poucos, ela foi se organizando. A dívida foi diminuindo e a sensação de alívio e controle sobre sua vida financeira começou a surgir. A história de Maria nos ensina lições valiosas. Primeiro, a transparência com suas próprias finanças. Não dá para resolver um problema que você não conhece. Segundo, a importância de buscar conhecimento. A educação financeira não é um luxo, é uma necessidade, especialmente para quem ganha pouco. Terceiro, a necessidade de ação. Não basta saber, é preciso agir. Cortar gastos, renegociar dívidas, buscar renda extra. Quarto, a paciência e a persistência. Sair do endividamento é um processo, não um evento. Leva tempo, exige disciplina, mas é recompensador. O segredo do cartão, que muitos não conseguem decifrar, é que ele não é dinheiro de verdade. Ele é uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. Nas mãos erradas ou sem o conhecimento adequado, ele se torna uma arma potente contra sua própria prosperidade. Ele te convida a um consumo que você não pode bancar, te prende em um ciclo de juros e te faz trabalhar de graça para os bancos. Mas nas mãos certas, com planejamento e consciência, ele pode ser um aliado, um facilitador. Para você que se identificou com a história de Maria, que sente que está trabalhando de graça, eu tenho uma mensagem. Você não está sozinho. E o mais importante, você pode mudar essa realidade. O primeiro passo é o mais difícil, reconhecer o problema. O segundo é buscar conhecimento. Este canal, Francisco Chagas. Finanças Inteligentes foi criado exatamente para isso, para te dar as ferramentas, as informações e a motivação para sair do sufoco. Aqui eu te mostro caminhos possíveis, sem promessas irreais para quem começa do zero. Pense nisso. Quanto do seu salário vai embora só para pagar juros? Quanto do seu tempo, da sua energia, você dedica a trabalhar para pagar uma dívida que não para de crescer? É hora de parar de trabalhar de graça. É hora de tomar as rédeas da sua vida financeira. Comece hoje mesmo, faça um levantamento das suas dívidas, corte o cartão se for preciso, busque renegociação, crie um orçamento e procure formas de aumentar sua renda. Não espere a situação piorar. Haja agora. E se essa história te tocou, se você sente que precisa de mais ajuda para organizar suas finanças, sair das dívidas e começar a construir uma vida mais estável, eu te convido a se aprofundar ainda mais. Eu preparei um material exclusivo, um guia prático com um passo a passo detalhado para você aplicar tudo o que aprendeu aqui e começar a ver resultados reais. Este guia é o mapa que Maria usou para sair do buraco e que pode ser o seu também. O link está na descrição. Clique lá, baixe seu material e comece a transformar sua vida financeira hoje mesmo. Não deixe que o cartão de crédito continue roubando seu trabalho e seu futuro. A sua liberdade financeira está nas suas mãos. Eu estou aqui para te ajudar a conquistá-la.